Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu quero trazer um assunto, um tema que tem me perseguido por alguns dias, né? Eu tenho percebido muito que assim o Senhor tem me mostrado e me ensinado muito sobre isso. E também tem me mostrado como Ele tem trabalhado na minha vida para superar isso, porque era uma coisa que eu tinha muito, que eu vivia muito, fazia muito. E que Ele não tinha isso pra mim, assim como Ele não tem isso pra ninguém. E eu vou falar uma coisa: a maioria, se não todos, tem um pouquinho do quê? Do vitimismo. E hoje eu quero falar sobre esse assunto com você. O vitimismo, ele é algo muito sério, que nós temos um pouquinho, tá? Alguns mais, alguns menos, mas é algo que ele acarreta muitas circunstâncias, muitas coisas ruins, e entre elas nos afastar de Deus, tá? Então, o que vem a ser o vitimismo? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que há uns 2 anos atrás eu passei por um processo com Deus, de transformação, de mudança. Já relatei um pouco sobre esse processo, falei muito sobre o processo aqui, onde eu simplesmente me vi entregue completamente, onde eu tinha que mergulhar como nunca mergulhei na presença de Deus e viver coisas que eu nunca vivi em Deus. E quando eu comecei a mergulhar, quando eu comecei a buscar o Senhor, eu percebi um comportamento que eu tinha antes, que o Senhor começou a me revelar, que era de muitas vezes me colocar como vítima de algumas situações. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu nasci sem pai, cresci sem pai, né? Então tive aí a falta de um pai dentro de um lar, e isso fazia com que a orfandade que existia dentro de mim me colocasse como sempre a coitadinha de todas as situações. Isso não acontece de bom na minha vida, ou isso não evolui porque eu não tenho um pai. Eu sempre vou ser rejeitado, porque se até o meu pai me rejeitou, quem eu vou ser para outras pessoas? Então eu tinha esse tipo de argumento que eu falava para mim mesma, tá? E esse tipo de argumento me atrapalhava muito no meu relacionamento com Deus e me atrapalhava muito até mesmo a crescer na minha vida. Faltava um pouco de reconhecimento dos meus erros, porque tudo que eu errava, tudo que eu fazia de errado, era como se eu tivesse algo para tapar aquilo. É como se sempre houvesse uma justificativa para explicar o meu erro. Essa justificativa para explicar o meu erro simplesmente era o vitimismo tomando conta de mim. E eu passei, assim, 20 e tantos anos, 28 anos da minha vida, vivendo debaixo dessa sombra do vitimismo. E eu quero falar para você o seguinte: tem pessoas que passam uma vida inteira, pessoas que passam 60, 70 anos debaixo do vitimismo. E algumas, por realmente algumas coisas terem acontecido na sua vida, terem passado por traumas, algumas pessoas por terem passado por situações difíceis, outras porque realmente escolheram fugir da sua própria responsabilidade. Então, o que vem a ser o vitimismo? O vitimismo é quando você se coloca sempre como vítima de todas as circunstâncias e você não assume as suas responsabilidades, e você não assume uma característica de pivô, de transformação e de mudança da sua própria história, da sua própria vida. Eu tenho uma pessoa da minha família, um tio meu, muito próximo, vou até falar aqui, mas é uma coisa assim muito, chata, porque conforme eu fui crescendo com ele, fui passando o tempo, eu fui percebendo isso, e hoje isso me incomoda muito, tal ponto de ficar sempre falando para ele mudar, de sempre ficar falando: olha, não fica nessa situação, tenta olhar ao seu redor e tentar tirar um pouco essa culpa ao redor e tentar ver o que você pode fazer. E essa pessoa da minha família, ele sempre fala assim que a culpa dele ser pobre, a culpa dele da vida dele ser
desgraça, a culpa da vida dele ser uma coisa ruim, enfim, de muitas situações ruins, de tudo que acontece de ruim, é do sistema. Que sistema? Sistema político. Ai, que os políticos lá em cima, né, tipo assim, sempre roubando dinheiro, ai, não sei o quê, que então assim, sempre há uma justificativa e uma culpa, né, que não é dele, que não pertence a ele. Como se tudo aquilo que acontece com ele é culpa do externo e não daquilo que, enfim, daquilo que ele produz, daquilo que ele planta, não é a colheita dele, entende? Não é a colheita dele. Depois, eu fui entender um pouco mais sobre, eu fui conversando mais sobre ele, fui entendendo um pouco mais sobre ele. Eu sei que ele teve uma falta de estrutura familiar muito grande, ele passou por traumas muito grandes desde a infância e que acarretaram essas situações e esses pensamentos de vitimismo. Só que ele ainda precisa entender, e é algo assim que eu venho conversando muito, né? A gente precisa, ao nosso redor, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, enxergar isso e tentar melhorar, tentar mudar. A mudar a pessoa, acho que isso é só Deus quem faz, mas se a gente pode lhe dar uns toques, falar, explicar, conversar, por que não fazer isso, né? Então, assim, com o tempo eu venho explicando pra ele que, olha, aquilo que você faz, aquilo que você planta hoje, você vai colher. Então, assim, independente de sistema, né, de fora, independente, mas a lei espiritual, ela existe. A lei, Deus, ele deixou o universo com muitas regras para que simplesmente tudo aquilo que você plantasse, você colhesse conforme aquilo que você planta. Então, ele vem entendendo isso aos poucos. Ele vem de tanto perceber, notar. Então, pro vitimista, tudo que acontece ao seu redor é culpa dos outros. É culpa das pessoas, é culpa da família, é culpa do sistema, é culpa de tudo, menos dele. Ele tira fora a sua responsabilidade de mudar aquele quadro, aquela situação. Só que o vitimismo, gente, ele é completamente diferente do sentimento de injustiça. O sentimento de injustiça, ele é aquele sentimento assim, você sofreu algo, né, que te traumatizou, algo que te feriu, enfim, algo que foi muito injusto com você. Só que aquela injustiça, né, ela precisa sobreviver por um determinado tempo. Aquele sentimento, ele existe ali, mas ele não pode permitir que você use daquilo como muletas, presta bem atenção. O sentimento esse sofrimento de injustiça, esse sentimento de injustiça, ele não pode ser usado como muletas para você fazer com que tudo ao seu redor venha a ser, é por causa disso. Diferente do sentimento de injustiça, o vitimismo, ele não consegue superar aquilo. Ele não consegue passar e ir adiante, ele não consegue ir para frente na sua vida. Então, é como eu falei, eu passei muito tempo da minha vida vivendo argumentos dentro da minha cabeça e colocando sempre quando acontecia algo de ruim comigo, eu ia lá e pegava aqueles argumentos para justificar. Então, eu não sabia me posicionar, E a Bíblia fala algo muito importante e interessante, que está escrito em Provérbios 23:7, que é: Pois como ele pensa em sua alma, assim ele é. Ou seja, simplesmente Deus está dizendo, exatamente como você pensa, exatamente como você sente, você vai ser. O vitimista, pelo fato de ele não assumir o posto de responsável pelos seus atos, responsável por aquilo que ele faz, ele sempre vai ficar naquele raso. Ele sempre vai ficar daquele jeito. Ele nunca vai ter uma evolução. Ele pode ter picos ali, momentos, né? Mas aquela coisa de viver em constante evolução, que é aquilo que o Senhor nos chamou para sermos. Depois eu quero que vocês leiam em Romanos 12:2, onde fala exatamente que nós precisamos ser mudados pela nossa mente, nós precisamos viver em transformação na nossa mente. Deus não nos tem como Gabriela, entenda isso, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, eternamente, Gabriela. Não, o Senhor, ele tem transformação o tempo todo e contínua para nós.
Nós precisamos viver nesse mundo em crescimento, crescimento e evolução. Evolução espiritual, evolução física, evolução financeira, evolução sentimental, evolução. E aí o vitimista, ele não tem esse tipo de comportamento de evolução. Então, você pode perceber que o vitimista, ele está sempre na mesma situação, no mesmo lugar, no mesmo ponto. Parece que não vai, não flui, não vai para frente. Então, quanto mais vitimista você é, mais você vai ficar paralisado. Mas quanto mais você aprender a analisar tudo à sua volta e perceber que você tem um papel fundamental para mudar aquela situação, mais rápido você evolui, mais rápido o Senhor te coloca no próximo nível, mais rápido você entende, você vai para frente e as coisas fluem, andam. Quanto mais preso você ficar no passado, quanto mais preso você ficar aquilo que as pessoas fizeram com você, você vai ficar ali, ó, só sofrendo, sendo macetado e vaso, né, sendo amassado pelo oleiro. Então, ó, assume o papel, se posicione, assume sua responsabilidade e segue sua vida. O que o vitimismo traz, gente, é algo assim muito sério, como eu disse no início, porque ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta de Deus, assim, de uma forma muito sorrateira, de uma forma muito que a gente, assim, não consegue perceber, porque o vitimista, ele gosta de ficar naquela situação, ele gosta de se colocar como alguém que, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo está contra mim, eu sou injustiçado, né? Então, ele se afasta de Deus. Eu quero dar um exemplo aqui. Em Gênesis, né, nós vamos ver a história de Caim e Abel. Vocês sabem, né, que Caim matou Abel por causa lá da oferta que Abel ofereceu. E Caim, o Deus rejeitou a oferta de Caim, certo? O que aconteceu? Assim que aconteceu o assassinato, ao invés de Caim, quando o Senhor veio falar com Caim, ao invés dele já reconhecer, olha só, o Senhor perguntou: Caim, cadê seu irmão Abel? Então, Caim naquele momento foi rude com o Senhor. Ao invés de reconhecer o erro gravíssimo que ele cometeu, que foi um assassinato, ele preferiu se esconder debaixo do vitimismo, sempre que eu falo tapando, sabe? Então, e não ficou só nisso. Quando o Senhor revelou para ele, falou que ia castigá-lo, ele simplesmente diz: olha só, vê, hoje tu me expulsas dessa terra e terei de me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará, ainda sem reconhecer o seu pecado e o seu erro. Então, o vitimismo, ele nos afasta de Deus, porque a primeira coisa que ele faz é não nos fazer enxergar os nossos erros. Ele não nos deixa chegar ao reconhecimento. Então, assim, vitimista fica... Gente, sem reconhecimento não há transformação. Sem reconhecimento não há misericórdia de Deus. Sem reconhecimento de pecado não há mudança e a graça do Senhor não nos alcança. Então, entenda, por isso que o vitimismo, ele nos afasta tanto de Deus. Então, o vitimista, ele tem falta de gratidão, porque ele não consegue perceber as coisas boas que o Senhor já fez, está fazendo por ele. Ele sempre vai se colocar como alguém que está para trás, está atrasado. O vitimista, ele vai ter muita falta de fé. Por quê? Porque ele não vai conseguir encontrar em Deus uma solução, uma saída. Ele não vai encontrar uma situação favorável para ele nunca. Então, assim, ele sempre vai estar por trás ali daquela parede do vitimismo. Então, ele falta fé. Falta fé. Também, principalmente aquilo que eu falei sobre reconhecimento, é a questão da responsabilidade. E sem responsabilidade, sem autorresponsabilidade sobre as suas ações, não tem mudança de ação, não tem transformação. Seja responsável pelas suas escolhas. Paulo diz em Gálatas 6 que nós devemos simplesmente carregar a nossa cruz. Tudo aquilo que você planta, você colhe. A lei da natureza, a lei do universo, a lei do nosso Senhor, ela é poderosa e eficaz. Ela existe. Ela está se cumprindo a todo momento. Para finalizar, o Senhor está te chamando hoje para sair dessa parede do vitimismo e se posicionar. Se posicione, porque o Senhor quer pessoas que sejam responsáveis o suficiente, que saibam reconhecer onde erraram, para simplesmente serem transformadas e continuarem caminhando, tá? Então, renove a sua mente, como eu já li aqui. Se você acha dificuldade em mudar esses pensamentos que vem te acompanhando como eu sentia, porque a gente, né, fica muito tempo preso naquilo,
Busque ao Senhor essa força, busque ao Senhor, busque no Senhor essa capacidade de poder mudar a sua mente, de poder se renovar, tá? A Bíblia fala, né, em Filipenses 4:13, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós não podemos todas as coisas sozinhos, mas em Deus nós podemos todas as coisas. Então busque essa capacidade no Senhor. Deus não nos escolheu para sermos vítimas, mas sim vencedores em Cristo Jesus. Eu quero que você pegue essa palavra hoje e também distribua ela com outras pessoas, tá? Encaminhe esse vídeo, também se inscreva no canal e curta muito esse vídeo para que ele chegue a outras pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.